Olá, camaradas! Nós estamos aqui para o nosso terceiro bloco da aula de Revolução Inglesa. Vamos fechar o processo revolucionário, beleza? Então, aqui, ó, deixa eu passar aqui para vocês. Revolução Inglesa, parte 3. E a parte que a gente vai falar agora é a parte da restauração. Então, só relembrando, né? Depois daqueles distúrbios e da instabilidade durante o governo republicano de Richard Cromwell, quando Diggers, Levers e outros grupos radicais tentaram tomar o poder, ou abalar a estrutura do poder, as elites, compostas pela burguesia, gentry e nobreza tradicional, optaram pela restauração dos Stuarts. Então, olha aqui, ó, os Stuarts voltam ao poder e com eles no poder, nós temos aqui o Carlinhos, né, o filho mais velho do Carlos I. O Carlos II assume o trono aos 30 anos de idade, vai promover uma conciliação com o parlamento, anistia alguns crimes cometidos contra a monarquia, mas algumas coisas ele não vai esquecer. Por exemplo, Oliver Cromwell. Ele vai exigir um julgamento de Oliver Cromwell. E aí os camaradas do parlamento viraram para ele e falaram: ô Carlinhos, assim, Cromwell tá morto, ele não interessa, ele tem que ser julgado. Então você vai ter um julgamento póstumo do Cromwell. Ele vai ser condenado. O corpo dele vai ser retirado daqui. Peraí que eu tô em cima. Isso daqui é para vocês verem que lá na abadia de Westminster tem um local indicando que o Cromwell estava enterrado ali. Mas foi exumado e o corpo dele foi enforcado. Detalhe: o corpo dele foi enforcado em praça pública no dia que o Carlos II estava chorando o 12º ano da morte do seu pai. Ele foi bem vingativo. Então, ó, no dia que vocês mataram papai, Oliver Cromwell está aqui, ó, pendurado em praça pública. É bem interessante porque aqui nessa charge, olha aqui, ó, tem uma pessoa aqui embaixo, eu vou ficar do ladinho dela, ó, falando assim, ó: até que enfim Cromwell está tendo o que ele merece, a morte de um traidor. Então, beleza. Vamos continuar aqui falando um pouco do governo do Carlinhos. Aqui é a cabeça do Cromwell. O pessoal fala que assim, tem muitas controvérsias a respeito disso, mas a cabeça do Oliver Cromwell depois foi retirada do corpo e enterrada em um local próximo de um colégio na Inglaterra. Então tem uma placa ali, né, indicando isso. Beleza. Algumas coisinhas que eu queria trazer para vocês sobre o reinado do Carlos, né? Ele vai pagar soldos atrasados ao exército. Você teve um desarranjo econômico ali no final da República. Vai estabelecer a tolerância religiosa. É claro que ele vai se declarar anglicano, né? Em meio a um parlamento que ele quer agradar, que era anglicano. Vai dar uma série de privilégios ao anglicano e vai enfraquecer naturalmente o puritanismo. Isso faz parte do jogo. Vai enfrentar alguns probleminhas, que é a Grande Praga de Londres, o grande incêndio também na capital inglesa. Aqui a gente está, né, em uma pintura, né, relatando, né, me lembrando esse momento. Vai fazer uma aliança com Portugal. Vamos lembrar que é interessante para Portugal. Portugal tinha recém saído da União Ibérica, precisava de aliados importantes. E os Stuarts estavam sendo restaurados. Então você vai ter a troca de esposa. O Carlos II vai casar com a Catarina de Bragança. Beleza? As guerras contra a Holanda são consequências ainda do ato de navegação. A Holanda não quer perder a hegemonia dos mares. Por outro lado, a Inglaterra quer conquistar essa hegemonia. Então você tem guerras. São muitas guerras entre as décadas de 1650 a 1660 entre holandeses e ingleses. O que é o ato da prova sancionado em 1673? A ideia é que todos os oficiais e civis ligados ao governo, figuras da burocracia inglesa, deveriam receber a Eucaristia sob os auspícios da Igreja Anglicana. Então é aquela coisa assim, ó, não vamos deixar os católicos, não é, e também os puritanos se fortalecerem. A gente quer o anglicanismo, que é a religião oficial. Beleza, só que aí nós vamos ter um problema.
Por quê? Porque o Carlos não conseguiu ter filhos legítimos com a Catarina de Bragança. E o irmão dele, que é o primeiro na linha de sucessão, o Jaime, era católico e não vai aceitar comungar sob os auspícios da Igreja Anglicana. Então, lá na Câmara dos Comuns, surge um projeto, que é o projeto da Lei de Exclusão. Ou seja, para a gente não ter problema, não vamos tirar o Jaime II da linha de sucessão. Só que dentro do parlamento você tem uma divisão entre aqueles que querem a lei de exclusão e aqueles que não querem a lei de exclusão. Vamos falar sobre isso? Bom, quais são os dois grupos, e que posteriormente a gente pode falar de partidos políticos que vão surgir na Inglaterra? Primeiro, o Tory Party, os conservadores. Eles são membros de uma aristocracia tradicional, portanto, anglicana, e os Tories, os conservadores, eram favoráveis a... Eles eram de uma aristocracia, só que essa aristocracia era muito tradicional, ou mesmo, digamos assim, flertava com o catolicismo. Tá? Eles achavam que a lei de exclusão não deveria existir, porque isso ia mexer com a base da monarquia inglesa, que é a questão do parentesco, do direito divino. Eles falam, cara, melhor a gente não mexer nisso. Eles não querem essa mudança, então eles aceitam a posse do Jaime II. Já um grupo mais liberal, tá? E em sua maioria eles eram mais ligados ao protestantismo, ao puritanismo, não é? E eles falavam o seguinte, olha, não podemos aceitar o catolicismo, que era visto como um retrocesso. E principalmente, qual era o grande problema deles com o Jaime? A aliança que ele possuía com Luís XIV, o Rei Sol, o símbolo do absolutismo. Então eles achavam, que eles tinham que apoiar a exclusão, não de Carlos, de Jaime II, que era um católico romano. Beleza? Então a questão é a sucessão do Carlos II. E aí você tem uma divisão do parlamento. No TPS, caiu assim, ó. Em 1688, com a deposição de Jaime II, o parlamento inglês dividiu-se em dois grupos, Tories e Whigs, cujas características políticas correspondiam ao credo religioso professado. Os Tories conservadores eram católicos, nem todos eram católicos, mas você tem católicos sim, e os Whigs liberais eram anglicanos. Na verdade, eles eram, em sua maioria, puritanos, né? Mas o grande problema aqui é dizer que eles vão se dividir somente depois da deposição. Essa divisão já acontece em 1678, 10 anos antes da deposição, tá? Bom, o que vai acontecer? O Carlos II não queria a lei de exclusão, então ele vai de forma, em vezes sucessivas vezes, fechar o parlamento. Tá? Então você tem esse atrito com o parlamento. Né? E quando Carlos estava aqui, ó, esse é o pedaço que sobrou do Whitehall, que era onde o Carlos II morava. Né? Então, quando ele estava no Whitehall, estava em sua casa, ele vai ter um repentino AVC e morre em 1685. Dessa forma, em meio aos debates, se vai ter lei de exclusão, não tem lei de exclusão, o Carlos morre e quem vai assumir, sob a desconfiança do parlamento, é o Jaime II. Só que, mais uma vez, ele vai favorecer católicos e aquelas suspeitas dele ser pró-católico, pró-França, crescem demais. A desconfiança era muita. E, principalmente, aí o que vai fazer com que o parlamento assim, não aceite mesmo? Eles estavam tolerando o Jaime II. Né? Jaime II era católico, eles não queriam, mas como foi feito... De repente, o Carlinhos morreu, vai o Carlos II mesmo, ou já o Jaime II mesmo, mas a gente fica ali, né, como dizem
alguns de butuca ligada para não deixar ele descambar para o pró-catolicismo, para perseguição, né, para uma aliança com um rei inglês. Só que tardiamente, Jaime II tem um filho e vai batizar o garoto na Igreja Católica. Então ele vai batizar o seu filho Jaime Francisco na Igreja Católica. Isso daí foi, olha, um herdeiro católico, beleza, mas 2 não rola. Não vamos deixar a Inglaterra voltar ao catolicismo. E o parlamento já tinha engatilhado uma opção. A filha do Jaime, a Mary Stuart, era casada com Guilherme de Orange. Os 2 eram protestantes. Então, os representantes do parlamento vão até o Jaime II e falam: Jaiminho, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com seu pai se você não sair agora do poder. E o Jaime é enfraquecido, depois ele vai tentar voltar ao poder, mas é enfraquecido, ele vai sair, ele vai meter o pé. Nós temos pouquíssimo derramamento de sangue na deposição do Jaime II. Por isso os ingleses tiram onda dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu foi uma revolução gloriosa. Tiramos o rei indesejado do poder e colocamos um novo casal real, a Maria e o Guilherme de Orange. Os 2 vão aceitar a limitação dos seus poderes. Eles assinam um Bill of Rights. A partir daquele momento, na Inglaterra, o rei reina e não governa. Quem vai governar é o representante do parlamento, né? O líder do parlamento. Então a Inglaterra resolve seu problema político, cara, lá em 1689, com o Bill of Rights, e isso caiu em TPS. Vamos lá? Olha só, a Revolução Gloriosa, deixa eu aumentar aqui. A Revolução Gloriosa marcou o início de uma nova etapa na relação entre os monarcas ingleses e o parlamento, cimentado pelo Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, de 1689, na qual estabeleceu que os reis, a partir daquele momento, necessitavam do aval dos representantes políticos para implementar medidas que afetassem áreas importantes no reino. Então, perfeito, não é? A outra questão que fala sobre isso, então, TPS primeiro de 2014, agora de 2015. A Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688, ainda que integrantes de um mesmo contexto, são distintas no propósito e nos meios utilizados, visto que a segunda insurgiu contra o parlamento. Não! É o parlamento britânico se insurgindo contra o rei. Contra um rei que era suspeito de ser pró-absolutismo e um rei que não vai aceitar a igreja anglicana, não vai se submeter ao anglicanismo, e um rei que vai se declarar católico. É o parlamento se impondo frente ao rei, e de forma gradual, esse parlamento vai dar espaço a puritanos e a burgueses. Essa é a história da Inglaterra no século XVII, que vai ser fundamental para que a Inglaterra acumule capitais, para que a Inglaterra favoreça atividades capitalistas que vão resultar, na segunda metade do século XVIII, na Revolução Industrial. Mas isso a gente fala em outro momento. Beleza? Abraços. Tchau, tchau.